A gente vai conversar sobre um livro que, quando eu terminei ele, eu tive uma perspectiva. Um mês depois, eu continuei pensando sobre ele, mas de uma forma diferente. Depois que a gente discutiu sobre essa história, eu continuei pensando nele de uma outra perspectiva. Então, é uma história que vai continuar crescendo. Eu tenho certeza que, ao longo da minha vida, conforme eu for passando por alguns momentos, eu vou sempre me lembrar dele. Oi, aqui é a Thaís e a gente vai falar um pouquinho sobre os 100 anos de Lene e Margot. E nesse livro aqui, você pode ver que a gente vai ter a história da Lene e da Margot, e isso é um pouquinho óbvio pelo título, que é os 100 anos de Lene e Margot, né? Mas ao mesmo tempo esse título é curioso porque elas não têm 100 anos, as duas juntas, na verdade, completam 100 anos. Uma tem 17, que é a Lene, e a outra tem 83 anos, que é a Margot. E elas vão se encontrar ali num hospital. A Lene, ela tem uma doença terminal, então a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre ela ao longo da história, só que elas acabam se encontrando numa sala ali de arte e elas meio que viram muito amigas. E ao longo dessa história, elas acabam combinando de criar pinturas sobre cada ano que elas viveram e comemorar depois esses 100 anos delas juntas. E assim, eu sei que depois que eu falei sobre essa sinopse, parece que o livro é muito bad vibes, né? Que vai falar muito sobre morte, que uma coisa assim muito ruim, mas pelo contrário, é um livro muito vivo, é uma história muito viva, é uma história sobre amizade e sobre viver, aproveitar momentos, viver com densidade, não ficar lamuriando os momentos que você passou, pelo contrário, tirar algo daquilo e continuar olhando pra frente e caminhando. E foi isso que eu absorvi dessa história, porque o mais interessante aqui é que quando elas combinam de criar essas artes sobre cada ano que elas viveram, elas acabam também contando um pouquinho de suas histórias. Na verdade, a gente conhece muito mais da Margot, que me marcou muito mais, assim, a perspectiva dela, as coisas que ela ensina é muito interessante e esse caminhar dela também é muito, assim, doloroso, mas ao mesmo tempo você percebe que ela continua vivendo apesar disso tudo, sabe? E aí a gente tem, por outro lado, a Lene, que só tem 17 anos e tem aquela certeza de que vai morrer. Então a gente tem dois pesos ali. Uma pessoa que tem 17 anos e não viveu muito e tem uma visão diferente sobre a vida. A gente tem a Margot, que tá com seus 83 anos, mas tá ali no hospital e ela passou por muita coisa também. Mas, como eu disse, esse livro não é sobre morte, não é sobre tristezas. Foi um livro que me emocionou muito e é engraçado que eu acabei gravando um vlog pro pessoal do Catarse. E quando eu terminei esse livro, eu falei assim, cara, eu preciso processar essa história. Eu preciso de 5 minutos pra conseguir processar a história, porque ao longo da leitura eu não chorei. Eu não chorei em momento algum aqui. O que aconteceu comigo foi, cara, elas falaram isso, elas viveram aquilo. Olha o relacionamento delas. E como eu disse, é um livro sobre amizade, sobre vivências, sobre perceber o outro. Eu sinto que é um livro muito sobre você ter consciência daquilo que você faz e de como essas coisas afetam o outro. E um relacionamento aqui que eu gostei bastante foi da Lene com um dos padres que a gente tem na história, que é o padre Arthur, e ela tem muitos questionamentos assim que são meio que cabulosos, né? Um questionamento do tipo, mas se Deus é Deus, por que ele vai me deixar morrer? Enfim, eles têm umas conversas assim muito interessantes. Eu sinto que a Lene, ela precisou crescer muito pra conseguir também lidar com uma parte familiar que a gente vai conhecendo um pouquinho, mas eu sinto que faltou um pouquinho mais da Lene pra gente conseguir talvez se apegar mais à personagem, mas eu acho que ela foi justamente o estopim pra gente conhecer aquilo que a Margot precisaria apresentar pra gente. Foi uma história que me marcou muito, como eu disse. Eu sinto que daqui a 1, 2, 3 anos eu vou voltar pra ela e vou ver as frases que eu marquei aqui, porque são frases muito poderosas. Não são frases, assim, histórias que vão estar ali só pra servir de citação pra, sei lá, por citar, sabe? É um desenvolvimento, assim, muito bonito. A Lene é uma personagem muito forte, mas ao mesmo tempo eu senti que faltou um pouquinho e eu acho que a discussão lá do Catarse ajudou muito pra eu perceber isso também, dar aquela, né, aquele estalo, e depois de alguns dias dessa discussão eu acho que realmente faltou algo, mas a Margot, assim, é uma das personagens mais incríveis, uma senhorinha de 83 anos que viveu muito, assim. Eu não vou falar muito sobre a vida dela, mas é uma pessoa que viveu muito, passou por guerra, passou por um filho ali, ela engravidou e teve um relacionamento e coisas aconteceram ao longo desse relacionamento, mas apesar dos pesares, ela continuou vivendo, ela continuou passando por aquilo que ela tinha que passar e nessa história ela acaba encontrando a Lene pra ter essa troca. E apesar da gente saber o que pode acontecer no final desse livro, apesar das certezas que a gente não tá preparado ali pra jornada. Eu acho que essa jornada é muito forte das duas juntas. Então é um livro que eu acho que a princípio eu daria 4 estrelas, mas agora eu acho que eu vou dar 5, porque
é isso, eu vou continuar me lembrando dele de uma forma muito carinhosa, com personagens que me marcaram muito. Se você já leu Os 100 Anos de Helena e Margot, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você achou. E me conta também o que você sentiu ao ler, porque eu acho que esse livro aqui vai ser aquele livro que vai dividir opiniões, mas também vai dividir experiências também. Eu acho que a experiência que eu tive vai ser um pouquinho diferente da experiência que você, caso tenha lido, teve. Eu acho que é um livro também que vai trazer significados diferentes para diferentes pessoas, dependendo do momento da vida que você estiver. Então me conta aí o que você achou, se você já leu. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!